Salve! Os trabalhadores da construção civil estão em greve desde ontem. A greve da categoria foi decretada anteontem, segunda-feira, depois do fracasso na rodada de negociações com o Sindicato da Indústria da Construção Civil. O Sindicato dos Trabalhadores pede um reajuste salarial de 17% e um aumento de R$ 80 na cesta básica. As empresas de construção civil propõem reajuste médio de 8,5% e de 14% no auxílio alimentação. Os trabalhadores realizam passeatas diariamente em 15 pontos diferentes da capital. Todas convergem para a Praça Portugal, no Meireles. Pelo menos um operário ficou ferido durante as manifestações dos trabalhadores. Ele trabalhava no canteiro de obras de um prédio e se recusava a aderir à greve. Ele teria sido atingido por uma pedra supostamente lançada por um grevista. O presidente do Sindicato dos Patrões disse que não vai mais negociar com os operários. O grande debate reúne patrões e empregados para discutir a greve da construção civil. É logo depois do intervalo. Para discutir a greve dos trabalhadores na construção civil, o grande debate de hoje recebe o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, Roberto Sérgio Ferreira, a assessora política do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de Fortaleza, Paula Farias, o advogado do Sinduscom, Cleto Gomes, e o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Nestor Bezerra. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770. Também participa com perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. O Nestor, alguma categoria de trabalhadores conseguiu aumento maior do que 9% na negociação com os patrões esse ano? Olha, um exemplo claro e clássico nós vamos dar, que pode até achar qualquer coisa, menos que não é normal. O Castelão, que são trabalhadores da construção civil, foi 14% na média, daí para cima. Eles tiveram um aumento esse ano de 14%? E não foi na data base. Então, não é imaginar que os trabalhadores da construção civil de Fortaleza estão pedindo um reajuste fora do normal de 17%. É um reajuste hoje de acordo com o lucro que a patronal está tendo. A patronal lucra aí em torno de 30%. Tem lucrado com em torno de 30%. E os trabalhadores pedem 17% e se acha que é um absurdo. Eu acho que não é. Eu acho que isso é uma pedida para os trabalhadores dentro da realidade, pois os trabalhadores da construção civil têm um dos mais baixos salários do Brasil, aqui em Fortaleza, e eles estão vendo a elevação do setor, como o setor cresceu, como os patrões cresceram, e quanto os patrões cresce o lucro, os trabalhadores reduzem o salário. Ou seja, os salários são abaixados. Então, nós achamos que é uma pedida que é normal e achamos que está dentro do parâmetro dos patrões da construção civil nesse primeiro momento. Por que as empresas que estão construindo o Castelão puderam dar 14% de aumento e, de um modo geral, as outras empresas não podem dar, Roberto? A obra do Castelão é uma obra sui generis, é uma obra política, é uma obra que tem uma série de privilégios, uma obra que tem orçamento sob esse aspecto em aberto, uma obra que tem compromisso internacional, não é? Alguém está pagando, as construtoras não estão bancando, não é? Mas então, isso não sai do orçamento da licitação que as construtoras não, venceram? Porque o contrato dele é um contrato lá, é uma PPP, então não segue essa linha de raciocínio de uma obra qualquer, não é?
Concordo com o Nestor que houve um aumento, não foi só no Castelão, não. Todas as obras de estádio do Brasil tiveram um aumento ao redor de 14%. Não é? Mas por que isso? Eu continuo sem entender. Porque a FIFA paga tudo. A FIFA não é a FIFA que paga. Obriga tudo. Obriga tudo. Então, o que me causa espanto é quando terminar a obra do Castelão, esse pessoal que lá está, como é que eles vão ficar? Porque o mercado não é esse. O mercado não vai absorver esses operários pelo salário que eles estão ganhando lá. Lá no Castelão, nós temos hoje mais ou menos 1.200 trabalhadores trabalhando no Castelão em diversos subempreiteiros. A cesta básica que eles estavam a receber era 35, agora passou para 150. Quando terminar a obra do Castelão, tá, eles vão voltar a trabalhar no regime normal da Constituição do salário Civil do mercado de modo geral. Vocês não concordam concordam que é uma excepcionalidade esse aumento de 14% na obra do Castelão? Uma vez que a gente verifica que, por exemplo, em São Paulo o reajuste foi de 7,47%, no Rio foi de 7,5%, em Minas foi de 7,7%, e na Bahia foi de 8%, no Maranhão foi de 8%. Vocês não concordam que é uma excepcionalidade isso? Não teria problema nenhum em concordar com o doutor Roberto Sérgio. Se os empresários da construção civil de Fortaleza não tivesse mandando em todo o mercado, ou seja, o setor que mais cresce, concordaria com o doutor Roberto Sérgio, inclusive nós chegamos a fechar acordo com o Sinuscom no INPC. Quando o setor está em crise, os trabalhadores pagam pela crise, fecham um acordo com o INPC, e quando o setor tem uma elevação dessa, vamos se basear em São Paulo, no Rio. Vamos se basear para o salário de São Paulo para botar aqui para os trabalhadores daqui de Fortaleza? Ou o salário maior que tiver no Nordeste para não botar em Fortaleza? Então, não tem meio termo dizer que é excepcional do Castelão. O doutor Roberto Sérgio tem trabalhadores lá no Castelão. E ele vai ter que pagar o aumento dos trabalhadores lá no Castelão. Tem. É verdade. E na realidade, tendo a concordar com ele, nós chegamos a fechar acordo muito antes rebaixado dos trabalhadores da construção civil de Fortaleza, por conta do setor que estava em crise. Agora, o setor vem crescendo, tem a estagnação que não desceu, está aqui ainda, ele está estagnando, mas ainda tem crescimento, e os trabalhadores também têm que pagar pelo preço, não pode ter um reajuste digno nesse momento. Então, essa é a pergunta que eu faço. A coincidência, os estados, São Paulo deu 7,47 e para a obra do Itaquerão deu 16. Rio de Janeiro deu 7,5 e para a obra do Maracanã deu 15. Minas Gerais deu 7,78 e para a obra do Mineirão deu 15. Brasília deu 9 e para a obra deu 16. Então, a correlação entre estádio para a Copa do Mundo não deve servir de referência, porque vai levar a uma frustração do pessoal dentro de um ano, ou menos até, porque o Castelão, por exemplo, vai terminar em dezembro de 2012. Mas de qualquer forma, Roberto, eu continuo sem entender. Por que você, como empresário, pode dar 14% para os seus operários que estão na obra lá do Castelão e não pode dar para o restante dos operários? Quer dizer, esse dinheiro sai de... Não é a FIFA que paga, quer dizer, alguém que está pagando isso. A FIFA... Significa o quê? Que vocês têm capacidade para pagar porque vocês... Não, porque lá todas as arenas, elas são parcerias público-privadas. Então, ela tem folga, ela tem maneira de repassar isso. Repassar para quem? Para os quem vai pagar isso? Quem vai pagar, eu não sei. Quem vai pagar, eu não sei. Eu sei o seguinte, nas nossas obras, nós não conseguimos pagar o que o Sindicato dos Trabalhadores hoje está querendo. Nós não podemos. Como o Rio de Janeiro, o pessoal da construção civil não pode. Essa discussão é uma discussão exatamente igual no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Recife e Salvador. Onde tem Copa, houve aumento absurdo. Me fica parecendo, sabe o que fica parecendo para mim? É que o orçamento que as construtoras fizeram para a obra do Castelão era um orçamento muito acima do valor da obra real, uma vez que vocês podem pagar os operários
aumento de 14%. Aguenta desaforo. Aguenta desaforo, né? Não é? É possível. Não é isso? É possível. Eu não conheço a forma nem como foi calculado o custo lá. Agora, nós conhecemos os nossos. Sim, com certeza. Não é? Nós conhecemos os nossos. Com certeza. Agora, o que nós estamos ofertando são fatos reais comparativos a condições semelhantes. Eu não posso comparar canteiro de obra da economia normal com um canteiro com de uma obra pública. Não, como uma obra pública. Com uma obra do Castelão. Porque as obras públicas seguem essa padrão, oferta nossa, esse padrão nosso, claro. Então, hoje, o Ministério do Trabalho está muito preocupado com a sorte do pessoal que está no Castelão, no pós-Castelão. Porque eles não vão conseguir emprego nos salários que eles estão percebendo no Castelão. Agora, Roberto, por que você ontem, ou hoje de manhã, deu uma declaração de que não negocia mais com os operários? Não, eu não disse que não negociava, eu disse que estava aberta a negociação, mas observava o seguinte: eu já estava no teto da nossa capacidade econômica. Tá? Tanto é verdade que na terceira rodada de negociações, pós a sétima, nós rodamos 11 vezes, o Sinduscom solicitou o encerramento das negociações pela primeira vez. Isso ocorreu porque não estava vendo sentido. Todos os dias a gente chegava lá, os mesmos números. A gente subindo e o Sindicato dos Trabalhadores não recuava em nada. Nós atingimos um patamar 7,47, pontual para o geral da construção e, em média, os pisos ao redor de 8,5%. Isso foi o máximo que nós atingimos e não conseguiremos mais. Tanto a greve dure uma semana, dure 15 dias, um mês, a economia não vai sofrer transformação. Agora, o fato de alguns grevistas terem se envolvido em atos violentos na ocupação de alguns canteiros de obra também te levou a tomar essa decisão? Essa instabilidade emocional pode ter interferido nessa decisão. Mas a decisão que nós tomamos foi uma decisão fria, foi uma decisão pensada, foi uma decisão objetiva, com informações econômicas dos nossos assessores e das nossas empresas. Nós temos no Sinduscom 564 associados. A comissão que eu represento como presidente do Sinduscom, eu sou o presidente do Sinduscom e sou o coordenador da comissão de negociação, não é? Desde 21 anos atrás, que eu pratico essa negociação anualmente, a gente tem bases científicas, matemáticas, para fazer as ofertas. Agora, Nestor, qual é a orientação que o comando de greve... Qual é a orientação do comando de greve sobre o comportamento a ser seguido no caso de colegas trabalhadores que não querem aderir à greve? Fazer piquete, ocupar os canteiros, obrigar as pessoas a saírem na marra? Não. Qual é a orientação? Não existe essa de sair na marra, de não fazer piquete, do trabalhador não querer aderir à greve. Existe uma posição do Sinduscom e dos empresários da construção civil de criminalizar os trabalhadores da construção civil. Existe isso. Ou seja, a orientação do comando para os trabalhadores é sair do canteiro, é fazer a passeata, é se encontrar na Praça Portugal para fazer a assembleia democraticamente. Mas como é que se explica essas ocupações que foram feitas nos canteiros, de depredação de obras, de agressões a colegas trabalhadores? 26 canteiros danificados. São dois fatos interessantes. Primeiro, muitas vezes, quando você tem um piquete grande, você não sabe, às vezes, quem entra no meio. E há indícios de que se infiltre gente. Outro. Você acha que tem provocadores infiltrados nas manifestações? Sim. E isso é um dos motivos. Um outro. Quem seriam essas pessoas? Aí
deve ser gente contratada por algum empresário que põe para funcionar. Isso aí, e uma outra coisa, um outro fator que pode levar um trabalhador a fazer uma situação, levar um trabalhador a fazer uma discussão, a comprar, é a repressão de dentro do canteiro de obra, que o trabalhador sofre hoje, que tem repressão dentro dos canteiros de obra. A população não sabe que os empresários mataram 28 esse ano, do ano passado para esse ano mataram 28, e o crescimento do setor é enorme, e em cada setor de trabalho que se entra, é um problema do camarada dizendo, o engenheiro diz, olha, se você faltou, eu lhe dou uma suspensão, amanhã eu lhe dou uma justa causa. Então, há trabalhadores, se eu disser que não há, eu estou negando, há trabalhadores que se revoltam com certas ocasiões do canteiro de obra e em certos momentos ele sai da Mas com relação a essas pessoas infiltradas, você estava dizendo, você suspeita de que sejam pessoas contratadas pelos empresários? Sim. Ou você tem alguma comprovação de que... Eu suspeito, eu não tenho comprovação, eu suspeito. A nossa posição com referência a isso, nós não suspeitamos, nós provamos com filmes que a diretoria do sindicato, alguns diretores, invariavelmente chegam às obras e diz, olha, vocês têm 10 minutos para descer dos locais e sair, senão nós vamos invadir, quebrar tudo e vamos bater em vocês. E isso tem ocorrido. Vocês não, olha só. Quando eu estava vindo para cá, inclusive... Nós temos filme, Paulo. Nós temos filme, Paulo. Eu escutei até agora e vou querer falar. Nós temos filme. Eu estava vindo para cá, inclusive, entrei no Portal do Povo e tem, inclusive, a declaração do Comando da Polícia Militar que está responsável por acompanhar a greve, e a declaração dele no Portal do Povo é dizer que a ordem do comando de greve, certo? A orientação que o comando de greve está dando é que não aceite provocações, certo? Então, essa é a orientação que o comando de greve está dando. O comando de greve e a direção do sindicato. Agora, obviamente, aconteceram explosões espontâneas que fogem do controle da direção. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que haja uma orientação da direção do sindicato ou do próprio comando de base, né, o comando de greve dos trabalhadores. Hoje, na greve atual... Chega um diretor... Só para a Paula concluir. Na greve atual, a organização dos trabalhadores tem sido superior, inclusive, nas greves anteriores. As paralisações de 2 horas têm sido exemplo disso, certo? A revolta que os trabalhadores têm sentido por conta do ritmo acelerado dentro dos canteiros de obra, que está levando à morte e está levando ao adoecimento de vários trabalhadores do setor da construção civil. Então, é um ritmo. O setor está crescendo e isso aqui é um fato. No marco do que o Nestor falou, está estagnado, mas continua com um crescimento que é possível dar um reajuste maior, oferecer um reajuste maior do que 8,5%, oferecer uma cesta básica maior do que R$5, que é o que vocês estão oferecendo, e a possibilidade... Estão oferecendo R$40. Então, era 35, vocês estão oferecendo 40. R$5 de reajuste na cesta básica. 14%, Paulo. 14% é R$5, Roberto Sérgio. Foram 20 anos de luta, são mais de 20 anos. Você mesmo falou que participa da mesa de negociação há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos é uma luta da categoria conseguir a cesta básica que foi conseguida no ano passado com greve, com 15 dias de greve. Então, a demonstração infelizmente, no setor da construção civil, as coisas só acontecem quando os trabalhadores se movimentam. Essa é a realidade. Tudo que foi conquistado até hoje, segurança, equipamento de segurança, fardamento, que mais? Vestiários, o local para refeição, a própria refeição, isso tudo foi conquistado com greve. E o Roberto Sérgio sabe disso, sabe tanto quanto eu. Só com greve? Só com greve. Foi conquistado com greve. Uma das maiores foi, inclusive, a de 95. É porque você é muito nova e não participa da construção civil do dia a dia. Eu vou te dar alguns exemplos para dizer que o Ceará é pioneiro no Brasil e continua a ser único no Brasil. O único que tem participação nos lucros e resultados no Brasil, que equivale a mais ou menos um 14º salário. Subsídio de vale transporte,
que todo mundo é obrigado a pagar 6% Se por não lei. faltar, Claro, mas tem vocês que ter descontam, algum critério. em vez de descontar um e-mail, vocês descontam 6. Eu posso ter essa cara de novinha, Roberto Sérgio. Claro. Posso ter essa cara de novinha, mas eu conheço, não de ouvir falar. Eu conheço porque eu tô lá. Sim, eu sou filha de operário da construção civil, que é aposentado, que foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores. Eu tenho... metade da minha vida foi dedicada à atuação dos trabalhadores da construção civil. Não, tudo bem. Eu estou dizendo porque as pessoas que são mais novas não têm, às vezes, não têm o conhecimento. Mas eu tenho esse conhecimento. Eu queria te dizer o seguinte, eu sou formada em Ciências Sociais e a minha monografia foi sobre a construção civil. Eu estou no mestrado hoje da educação e a minha dissertação, a minha pesquisa é em cima da construção civil. Eu sou pesquisadora de um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, e sou... E eu, dentro dessas pesquisas, eu faço em cima do setor da construção civil. Faça uma pesquisa comparativa. Entendeu? E compare a Constituição Civil do Ceará com a Constituição Civil do resto do Brasil. Nós vivemos no Brasil. Exatamente. Ok, eu preciso fazer um intervalo, a gente vai para o intervalo, você participa do programa pelo telefone 3366-3770 e manda também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico, enquete@tvpovo.com.br. Até já. Estamos de volta com um grande debate, hoje conversando sobre a greve dos trabalhadores na construção civil. Quem é que mata essa mosca aqui do estúdio? Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770, manda também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvpovo.com.br. Roberto, o Brasil, pelo que eu tenho lido, li várias matérias hoje sobre mercado imobiliário, o Brasil é tido como a bola da vez na construção civil, né? Com a proximidade da Copa do Mundo, isso tem se tornado cada vez mais evidente, o mercado em crescimento, os preços dos imóveis disparando. Você não acha que seria justo dividir esse bom momento do mercado imobiliário com os operários? Acho, e é por isso que nós estamos com os números bem acima da inflação. Vou te dar um exemplo. Em igual período, quando a inflação de 2005 até 2011, a inflação deu 45%, nós demos o aumento do piso de 81%. De 45%, quase o dobro da inflação. Né? Além de uma série de outras vantagens que nós demos ao longo desse tempo. Quer dizer, foram concessões? Não diria que foram concessões, foram discussões e foram conquistas. Sessões é uma coisa que eu sempre digo na mesa. A vida do sindicalista, tanto patronal como o laboral, é uma sucessão, tá, de sessões com C e sessões com S. Esta é a forma. Este ano é porque não houve nenhuma tendência de convergência. Após 11 rodadas de negociações, não houve tendência de convergência. O Sindicato dos Trabalhadores continuou num patamar muito, muito além das nossas capacidades. Mas quando você fala em percentual, quer dizer, você fala em 14, 17, qualquer percentual, é uma coisa. Quando você fala em valores absolutos, por exemplo, quando você diz que dá R$5, quando você diz que dá 14% de aumento na cesta básica dos operários, na verdade, os patrões estão dando R$5 de aumento. Você não acha que isso é muito pouco? Quer dizer, é uma diferença de 40 para R$45 ou de 35 para R$40 é muito pouco? Mesmo se falado em termos percentuais, 14%, possa parecer que seja uma concessão muito grande dos empresários? Mas, Rui, qualquer empresa, qualquer empresário, qualquer atividade econômica, você não pode raciocinar em cima de valores unitários. Você tem que raciocinar em cima do crescimento do seu custo. Não é? O percentual é que é o interessante.
tudo na vida é um percentual. Deixa eu perguntar uma coisa. Com R$35 você compra que itens da cesta básica? Não compra. Da sua cesta não básica? Não compra, não estou dizendo isso. R$5 de reajuste não compra nem um quilo de feijão mais. Eu sei que não compra. Eu sei que não compra. Então, mas há um ano atrás, os R$35 comprava. E hoje, segundo o próprio DIEESE, compra é mais, porque houve uma deflação na cesta básica. R$35? Não, estou dizendo que houve uma deflação. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é uma entidade dos trabalhadores, que a cesta básica de Fortaleza sofreu uma deflação nos últimos 12 meses. E dá para fazer com 40? Não, eu estou dizendo que 40 é um crescimento de 14%. Agora, eu não estou dizendo que isso seja um valor absolutamente real, não. Explique para a população quanto é a cesta básica hoje. Quanto é o valor de alimentação dos trabalhadores hoje? Na convenção, quanto é que ela é? A cesta básica é R$35. E esses 14%, quanto é? Vai para 40. Pronto, então é R$5. Vai 40. Não. Mas eu queria... 14% é R$5. Eu queria ressaltar, Rui, assim, que não há, por exemplo, obrigatoriedade do Sindicato da Construção Civil, do Siduscom, conceder a cesta básica. Isso foi negociado, quer dizer, no ano passado. R$35. 20 anos para poder entrar Pronto, exatamente. Então é negociado. Então nós não estamos aqui discutindo que nós estamos descumprindo assim uma obrigação. Não, no ano passado nós chegamos a esse valor de R$35. Esse ano nós estamos repondo mais do que o valor da inflação. Quer dizer, então essa questão da cesta básica, de ser mais ou ser menos, ela faz parte do pacote da construção civil. Tinha uma observação, Rui, que eu gostaria de fazer. Às vezes a gente faz esse comparativo. A Copa do Mundo. Eu não vi aqui em Fortaleza ainda, Roberto, qualquer impacto que isso tivesse na construção civil leve propriamente dita. Quer dizer, tem a construção do Castelão. Esse tipo de obra são obras políticas, estratégicas e tem que ser realizada num determinado prazo. É diferente da construção civil convencional, por isso que numa obra como essa você não trata a nível de convenção coletiva, você trata a nível de acordo coletivo, porque esse valor ele terá que haver um remanejamento. Não entre sindicatos, mas acordo coletivo entre sindicato laboral e as empresas. As empresas, exatamente. Por isso que não é a convenção coletiva. A Copa, ela gera um impacto no setor da construção civil, sim. Não vi a construção de shoppings da Marquise, as construções de shopping da Marquise da Copa. Não é? Esse shopping da Marquise. A construção de acho vários que outros prédios na mais região de 15 anos projetado. Na região da Beira-Mar, de resorts, na região do Cumbuco. Isso tudo é para atender as demandas que a Copa do Mundo vai abrindo em Fortaleza. Os senhores querem me dizer, ou querem dizer para a população de Fortaleza e aqui no programa, para o debate, que não tem impacto nenhum a Copa do Mundo aqui em Fortaleza na construção civil. Tem até agora, até agora só tem o Castelão. As demais obras me aponte. Você que conhece a cidade inteira, como eu também conheço, me aponte. Setor imobiliário de Fortaleza, o ano passado se vendia um metro quadrado a 3 milhões de reais. Hoje é 5 milhões. Certo? Ou seja, isso dá um crescimento enorme. E aí nós vamos dizer o seguinte, nós não vamos olhar para o povo, para a população, para deixar que a população imagine que o preço do metro quadrado de construção, para você ter uma ideia, o preço do metro quadrado de construção, ele subiu menos do que esse percentual que nós estamos lhe ofertando. Quer dizer que o patrão lucrou menos? Não, ele subiu menos do que o reajuste que nós estamos lhe ofertando. Certo. Agora, o que ocorreu é que o preço do terreno multiplicou por 3. Certo, mas subiu. Não, mas tem que subir, certo. Porque o preço do terreno que aumentou em demasia. Em 2005, nós tínhamos 17 mil trabalhadores, mais ou menos, 2005. Concordo. Isso. Nós fizemos um acordo, nós chegamos a um diálogo, chegamos a um acordo dentro do período, dentro da inflação, certo? A inflação deu 5,90 e nós fechamos um acordo em 5,90. Pronto, certo? E aí o setor... Hoje a inflação é 5,47 e nós estamos ofertando 8,5. Olha só, a discussão do Sinduscom era de que o setor da construção civil estava em crise.
e que não tinha como conceder mais. É por isso e os trabalhadores compreenderam. É por isso que nós os trabalhadores compreenderam, doutor Roberto Nós estamos com 3 pontos percentuais acima. Não dá, doutor Roberto Sérgio, para nós fazer em 3 pontos percentuais, quando o senhor lançou a nota dessa daqui, que mostra o salário do servente, que hoje é 622 com 627, e passa para a população que 8% é um reajuste digno para o trabalhador que está construindo a obra. Não, você está imaginando não estou imaginando, um salário de 622, isso não é verdade. É, o salário do servente. Não, o salário referência para a gente é 577. Mas ele ganha o que hoje? Não. Ele ganha o salário mínimo? Não, é porque é o seguinte, em janeiro, você sabe disso, em janeiro, Deixa eu chegar lá. O governo deu um aumento de 14% no salário mínimo. Aí inflou o salário nosso. Agora, você concorda que o salário que era praticado era 5,77? O senhor quer dizer que o Sinuscom, olha só, o Sinuscom diz que o salário era 5,77,50. Isso. E o salário mínimo cobriu o salário do servente. E nós vamos continuar com a política de deixar o salário mínimo cobrir o salário do servente. É essa a proposta do Sinuscom para os trabalhadores, não é? Porque, doutor Roberto Sérgio... O salário que nós estamos ofertando... Nós estamos falando aqui em barriga, nós estamos falando aqui outra coisa, nós estamos falando em alimentação do povo. Eu estou dizendo o seguinte, o salário... R$5 acima do que o salário Nós não mínimo. raciocinamos por diferencial de salário, nós raciocinamos por acréscimo. O salário que nós estamos ofertando é um salário de R$ 627, que equivale a 8,57 em relação ao salário praticado anteriormente. Eu lhe faço a mesma pergunta. Eu acho que a gente está rodando aqui no mesmo assunto e a gente não vai sair do lugar. Eu queria avançar um pouco essa discussão, querendo saber de vocês, o que vai acontecer amanhã? Amanhã tem uma audiência de conciliação marcada no Tribunal do Trabalho? Olha, o que vai acontecer amanhã? Nós fomos chamados pelo tribunal, pelo desembargador... desembargador, presidente do tribunal, para uma audiência segundo a carta dele, uma audiência de conciliação. E lá estaremos. O que significa, né, doutor Roberto Sérgio, que o Sinuscom, mesmo a gente negociando, e a gente estava com as mobilizações de 2 horas, o Sinuscom entrou com 2 processos. Um interdito proibitório das paralisações e um dissídio de greve. Um dissídio econômico. O Sinuscom fez isso, mesmo negociando. Então, isso mostra que o Sinuscom não tem discussão para negociar. E nós fomos notificados, inclusive ontem. O Sinuscom deu entrada no documento depois que saiu da mesa. Então, isso significa que o Sinuscom... O seu advogado deve saber disso. Isso significa ou antes ou depois? Não, antes ou depois tem diferença. Antes ou depois? Não, senhor. Qual é a diferença do antes e do depois? Sim. Não, nós entramos no tribunal, tá? A partir dos fatos geradores que era possibilitável entrar. Não adiantava entrar no tribunal se eu estava negociando. Ele está me dizendo que nós entramos, estávamos negociando. No meio da negociação. Não é verdade. Não é verdade. No dia 13 de abril. Dia 13. No dia 13 de abril, nós redigimos a ata encerrando as negociações. É verdade. Isso. E nós entramos no tribunal no dia 7 de maio. A diferença é muito grande, quase um mês depois. Porém, é coisa de caso pensado, né? Rui, Não, um mês depois. Aliás, isso é um direito de cada um entrar. Agora, nós entramos de uma maneira honesta, transparente, real. Não, mas não está falando de desonestidade. Você dá a impressão que houve uma traição. Não estou falando de desonestidade. Não age dessa maneira. Pelo menos da parte dos trabalhadores da construção civil, nem se preocupe com isso, porque nós sabemos que nós estamos em lados opostos e que do lado da patronal tudo pode acontecer. Então, não. Como assim? Tudo pode acontecer. Não, nós esperamos uma traição porque a gente não confia na patronal. Só por isso. Então você por isso que a negociação não evolui. É por isso que não anda a negociação. Agora, Paulo, você porque disse você tudo, tem né? Evoluiu 21 anos. Porque nós temos a maior confiança nos trabalhadores. Mas, tá? Mas olha, uma patronal, que se utiliza das porcentagens, porque para o trabalhador, o trabalhador gosta do concreto, Roberto Sérgio.
gosta do concreto. Ele não quer saber se é 10%, se é 8%, se é 5%. Ele quer saber em quanto em real isso vai interferir no salário dele. Porque eu digo o seguinte, você falou um pouquinho atrás, no primeiro bloco, dos valores aí da relação da construção civil em Fortaleza com o restante do país, certo? Se a gente for pegar, de fato, o valor da mão de obra, se a gente comparar o valor da mão de obra no Ceará com os estados que você citou, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, a hora de um pedreiro na Bahia é R$ 12,32. A hora do pedreiro no Rio de Janeiro é R$ 13,52. Em São Paulo, R$ 13,46. No Ceará, é R$ 9,40. Para que houvesse um reajuste que pudesse equiparar o salário dos trabalhadores, dos pedreiros da construção civil de Fortaleza com o restante dos estados, era preciso um reajuste de 20,8%. Então, se vocês trabalham com a matemática, a gente também trabalha com a matemática. Não, essa sua matemática, Nós também trabalhamos com pesquisa também. Essa sua matemática é uma matemática. Isso aqui são dados oficiais. Esses dados não são oficiais porque são dados errados. Porque são dados errados porque revelam o crescimento do setor. Esses dados qual é a fonte desses dados? Não, essa fonte está totalmente errada. Porque isso daí está dizendo que o pedreiro no Rio de Janeiro ganha R$ 2.500. Isso não é verdade. O pedreiro no Rio de Janeiro ganha R$ 990. Então, são informações que são erradas, Paulo. Você está trazendo informações para o telespectador que não são reais. Nós sabemos que o pedreiro no Rio de Janeiro ganha R$ 990. O que aí, R$ 12 por hora, 220 horas, dá mais de R$ 2.500. E aqui é 880. Vamos aqui para o salário? Aqui é 880. Aqui, Roberto Sérgio, vocês estão pagando a produção. Vocês ofereceram 950. Você ofereceu 950. Você está dizendo para dizer quase igual ao Rio de Janeiro. 980. Pois vamos igual. Oferece o salário do oferecedor. Nós não podemos oferecer nossa capacidade. Então não podemos comparar. Então não podemos comparar. Então o comparativo está errado. Então o comparativo está errado. Está errado o comparativo. Reajuste. Se você não pode chegar lá, não pode comparar. Eu acho, viu, Rui, que o seu programa é um programa de debate. O telespectador está necessitando de saber informações. O porquê desta guerra, não é? E dessa forma, o telespectador não vai ficar, porque a Paula traz uma informação que é totalmente furada. Do seu ponto de vista, Roberto Sérgio. Não é do ponto de vista, não, é do que é praticado. Mas qual é a fonte dessa informação? Pois é, não sei de onde é a informação. Nós fizemos pesquisa direto com fontes do Ministério do Trabalho. Mas não é fonte, direto das Paula. empresas. Mas não é, Paulo. Mas aí, Pela conta do Roberto Sérgio, Paula, pela conta do Roberto Sérgio, R$ 13 a hora do pedreiro dá um salário de mais de R$ 2.200. Dá mais de R$ 2.600. R$ 2.600. Vamos para o intervalo? A gente vai fazer mais um intervalo, volta daqui a pouco. São 220 horas. Estamos de volta com um grande debate hoje, conversando sobre a greve dos operários, dos trabalhadores na construção civil. O Carlos Jefferson lá do Mondubim, Roberto, o senhor acha que os trabalhadores vão se conformar com uma cesta de R$ 35, o senhor dando R$ 5 de aumento? O Bruno Farias, bombeiro, ele diz a empresa que ele trabalha, enfim, doutor Roberto, o senhor comeria com o vale alimentação de R$ 4 que o senhor dá para os funcionários almoçarem na aldeota? Eu não quero que você responda, porque eu respondo, enfim, né? Depois você pode comentar, Roberto. O Brito, lá de Maracanãú, parabéns à TV pelo debate. Eu já fui severamente atingido pela direção do sindicato que invade canteiro de obra. Eu sou trabalhador, tinha muita credibilidade na direção do sindicato, mas fui xingado por um diretor do sindicato que não me respeitou como trabalhador. A propósito disso, dá uma rodada nas fotografias que a gente tem aí, das fotos feitas pelo jornal, em alguns canteiros de obra, para a gente ver aí... O Nestor, você reconhece esses lugares aí que foram depredados por supostamente pessoas que se diziam operários fazendo greve? Porque, não, tudo bem, eu acho que toda greve é justa em princípio, não é isso, Cleto? Mas atos de vandalismo como esse são absolutamente inaceitáveis, né? A gente tem imagens aí na sequência de pessoas, supostamente operários grevistas também,
com uma marreta na mão, ameaçando colegas que são operários também. Quer dizer, cenas absolutamente deploráveis. Aí. Né? Aí, esse daí, ó. E que a gente não espera ver isso no movimento grevista, não é verdade? Olha aí o rapaz ferido aí. Olha aí. Então fica aqui a queixa também do Brito lá de Maracanaú, que se diz que foi insultado por dirigentes do sindicato, enfim. O Raimundo Freitas lá da UDEOTA, doutor Roberto, o senhor fala que o aumento só pode ser de 7%, 8%, acabamos de ter o aumento dos ministros do Supremo de 21%. Como é que é? Isso também é um escândalo, Raimundo, isso é um escândalo, isso é outra história. Nem tanto, nem tão pouco. É um escândalo, né? O Daniel Furtado, lá de Maracanaú, o presidente do Sinduscom, está alegando que a violência dos canteiros. Eu queria que o senhor explicasse por que alguns canteiros de obra, as empresas contratam jagunços armados para intimidar os trabalhadores. Ele dá o exemplo de uma construtora, que eu não vou mencionar o nome, que seria uma irresponsabilidade. Mas vocês têm conhecimento de que empresas contratam jagunços para reprimir os próprios funcionários das empresas? Existe isso? Sim. A Serrolim tem segurança armada, não somos de agosto, somos de segurança. Bom, você está mencionando... Segurança armada, qualquer obra pode ter, né? Não, A lei permite. Olha só, doutor. A lei permite, você concorda que permite você isso? tem um segurança armada para reprimir o trabalhador? Não. Reprimir Eu pergunto o seguinte, proteger não, o patrimônio. a lei né? permite... Intimidar os trabalhadores Não, a lei a saírem permite. também. Só um instante. Intimidar os trabalhadores. Primeira coisa, um segurança armado dentro de um canteiro de obra com 300 homens, ele está fazendo o que naquele canteiro? Durante o dia. Se ele tiver à noite, ele está protegendo o patrimônio, num horário normal de trabalho. Mas se tem um camarada armado no canteiro de obra, durante um expediente onde tem 400 trabalhadores trabalhando honestamente, então tem que se chamar nome de segurança, tem que chamar de jagunço mesmo. Mas, e aí, a doutor... proteção é de fora para dentro. E aí, Agora aqui, Roberto, intimida- também a gente não sabe se essa informação... Olha só, doutor... real. Porque ele fala diga-se antes jagunço, isso, porque segurança armada, isso qualquer empresa pode ter. Qualquer hora do dia ou da noite. Olha só. Resta saber como age. Eu gostaria, Esse é o detalhe. eu gostaria, Rui, Agora, de fazer aqui uma pequena observação. Se discutiu muito aqui cesta básica. Na nossa convenção, não existe o item cesta básica. Vale alimentação. Não, existe não. Vale alimentação é outra ajuda de coisa. custo. Existe auxílio alimentação. Alimentação. Tá? Auxílio alimentação. Para não confundir a Paula, que a Paula acha que R$35 é o suficiente para uma cesta básica. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo o seguinte. Nem para o auxílio alimentação. Não, foi... Hein? Isso Você é paga uma coisa, 35 ou 40 reais não auxilia a alimentação de ninguém. Porque 40 reais não. você não come. O que significa com 40 reais você não auxílio? compra nem um prato o que significa? no restaurante que você deve frequentar. O que significa entendeu? auxílio alimentação? É um complemento à alimentação. Que está muito pouco. Que Ou tá tá Não. Auxílio alimentação, eu não vamos estou discutindo se está pouco ou se está Nós vamos muito. botar auxílio Eu estou discutindo o alimentação de seguinte, é R$80. que no passado, de 2011, nós negociamos 35. Hoje, com a inflação de 5,47, nós estamos aumentando para 40, que dá um reajuste de 14. Roberto, eu vou pedir licença para te interromper. A gente está chegando ao final do programa, mas antes da gente ir embora, quero dar para cada um de vocês 1 minuto para se despedir, Cleto. Pronto, eu queria agradecer e lamentar, Rui, assim, a forma como o sindicato tem realizado todas as greves aqui em Fortaleza. Então, a gente já vem acompanhando no âmbito jurídico essas negociações e não tem um ano que não ocorra uma greve. Quer dizer, para se chegar a um entendimento, por isso que eu estava perguntando aqui para o Nestor como é que a gente vai terminar. Para se chegar a um entendimento, tem que haver uma greve. Então, dá um entender, para mim, para alguns, que essas greves, às vezes, têm uma certa conotação política. Porque não se concebe que os outros setores, todos eles, negociem sem realizar uma greve e na construção civil sempre há essa greve que, pelas imagens que a gente vê, é muito parecido com a guerra. Nós ingressamos com esses procedimentos judiciais porque quando não há possibilidade de sentar e se chegar ao entendimento, nós temos que buscar o Poder Judiciário, que é o poder mais legítimo, mais democrático que pode existir no Estado de Direito, como é o caso do Brasil.
Então, agradecer aos telespectadores e a você. Nestor. Não, eu agradeço a oportunidade do seu programa. Eu sempre assisto, porque eu gosto, mas agradeço. E quero dizer o seguinte, olha, os trabalhadores da construção civil, eles são conscientes do que eles ganham. Então, só que eles estão pedindo um reajuste de 17%, eles estão pedindo simplesmente em cima do ganho da patronal. E, infelizmente, a realidade que nos impõe é o próprio Sinuscom que coloca os trabalhadores para greve. Não é ninguém, são os empresários. Porque quando não se chega a um consenso, os empresários podem. Portanto, amanhã, infelizmente, a greve continua. Eu esperava que o doutor Roberto Sérgio pudesse pensar em uma outra coisa. A greve continua amanhã e quero convocar todos os trabalhadores para estar amanhã na rua, para a gente fazer uma assembleia. Infelizmente, incomodar o Rui lá. Vocês vão para a Praça Portugal amanhã de novo? Vamos, Rui, vamos incomodar. Mas não dá para pegar o turno da tarde, não? A gente chegar às 6 horas da manhã e me acordar lá com aquele pitaço que vocês fazem. Eu moro ali em cima, vocês vão 4 dias às 6 da manhã. Nós vamos pegar às 6 da manhã, no mesmo horário, agradecer e convocar os trabalhadores para estar amanhã. Roberto. Eu quero agradecer a TV O Povo, agradecer a presença dos nossos antagônicos, mas não inimigos, não é? Como a Paula citou, não é? Que a gente construa pactos mais fáceis, porque esse a gente não pode chamar de pacto, está sendo um parto. Agora, como o Cleto bem falou, todos os anos faz parte do calendário da cidade ter a greve da construção civil. No passado, existiam 2 greves, que era a greve da construção civil e era a greve dos motoristas de ônibus. Motorista de ônibus faz uns 3 ou 4 anos que não acontece, né? Ou até um pouco mais. Mas na greve da construção civil, violência, não. Então, precisa que a gente tenha só inclusive hoje nós colocamos uma nota no jornal esclarecendo a população, né, que a violência é uma greve ou é uma guerra? Porque hoje vários canteiros foram novamente invadidos e uma série de pessoas hoje foram novamente agredidas. Nós temos filmes, nós temos registros na